Por que muita gente segue os falsos profetas? Saudações a todos os companheiros de terra, eu sou Francisco Alexandre, eu sou discípulo do profeta Cacó Filipe. Eu venho aqui este momento para falar com vocês sobre o tema por que muita gente acredita na falsidade? Por que no tempo de Moisés, no tempo de Noé, o grupo maior acreditava nas mentiras? Será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre o porquê que as pessoas apegam-se mais à mentira do que à verdade? Será que é por acaso que hoje existe um profeta que está dizendo que ele é o único profeta verdadeiro e ninguém lhes dá ouvido? Será que é por acaso que o profeta Cacó Filipe foi preso? Será que é por acaso que homens de Deus foram seguidos na própria Bíblia ou na história? Então, nesse vídeo, eu vou explicar aqui em detalhes por que a maioria do povo numa geração acaba seguindo a falsidade. O que está por detrás dessa crença ou desse desejo de seguir aquilo que é falso? Ora, vejamos, o que temos que perceber é que em cada geração nós estamos a assistir o cumprimento de uma profecia. Você vê? Quando um profeta está na terra, quando Deus quer salvar, é uma profecia se cumprindo. Quando Moisés veio, quando Jesus Cristo veio, quando Isaías veio, quando o próprio João Batista estava lá a pregar a sua mensagem, eles vinham em cumprimento de uma profecia. Você vê? E quando uma profecia vem da parte de Deus, por meio de um servo chamado profeta, essa profecia vai ter que acontecer. E se forem a perceber, por mais que Pedro tentou não trair o mestre, por mais que o Pedro tentou mostrar que ele ia até o fim, ele iria até a morte com o mestre, porque havia uma profecia que dizia que um dos 12 iria negar a Jesus 3 vezes, Pedro teve que negar a Jesus. Você vê? Foi para cumprir a profecia de que Jesus havia dito que no cantar do galo, ou quando o galo cantar, você negar-me-á 3 vezes. Então, para se cumprir essa profecia, Pedro teve sim que negar a Jesus e se arrependeu, mas teve que negar primeiro para cumprir a profecia que Cristo havia dito lá, que ou o próprio Pedro ia negar a ele. Então, hoje, no século 21, nós estamos assistindo o cumprimento da profecia de Mateus 25:6. Estamos a assistir que há muitas pessoas que não acreditam que Cacó Filipe seja o cumprimento de Mateus 25:6. E sendo assim, o que está a acontecer? Será que o Cacó Filipe não está a pregar bem a sua mensagem? Ou será que o povo não está preparado para receber esta mensagem? Na verdade, amigos e amigas, nós estamos no cumprimento de uma profecia. Você vê? Estamos a ver num tempo em que uma profecia da Bíblia está se cumprindo. E tudo quando foi profetizado, irá acontecer como e tal igual foi profetizado. Por exemplo, nós lendo a Bíblia, percebemos que Jesus deixou claro, primeiramente em Mateus 24:38, ele disse que no final dos tempos seria como o tempo de Noé. Você vê? O final dos tempos seria como o tempo de Noé. E nós bem sabemos como que foram os dias do tempo de Noé. Nós sabemos que Noé foi rejeitado, ninguém quis dar ouvido a Noé, Noé foi perseguido, Noé foi mal visto pela sociedade. Então, se Cristo disse em Mateus 24:38 que os últimos dias, 37 também, 38, por mais em diante, ele diz que os últimos dias serão como dias de Noé. Que Noé é este que estava aqui a dizer. É o Noé que viveu no tempo do dilúvio. Para dizer que nos últimos dias a terra iria voltar para os dias como de Noé. Isso implica dizer que a mensagem de Noé, ou o que aconteceu no tempo de Noé, irá repetir-se no final da terra. Você vê? Mas é claro, tem que haver um Noé. Não é possível repetir-se o que aconteceu no tempo de Noé sem que haja um Noé. Mas atenção, é ali que entra o tema. Por que muitas pessoas seguem a falsidade? Se no tempo de Noé poucas pessoas identificaram Noé, poucas pessoas entraram na arca, isso implica dizer que também no tempo do fim, poucas pessoas iriam aceitar este Noé, que viria em cumprimento dessa profecia. Você vê? Se Deus enviasse um outro Noé hoje na terra, e ele já tinha dito lá na sua palavra que este homem seria tratado como o outro Noé foi tratado, nós já temos aqui uma visão global de que este Noé não será bem-vindo. Já dá para perceber que esse Noé será rejeitado. Então, se hoje Deus envia um Noé, num outro corpo, numa outra forma, e a profecia nos diz que esse Noé, ou nos dias desse Noé, a humanidade irá comportar-se como comportaram-se no tempo do Noé,
do primeiro Noé, para dizer que são poucos que vão compreender a mensagem. Você vê? São poucos que entrarão na arca. São poucos que serão salvos. A maioria irá permanecer na ignorância. Você vê? O número maior das pessoas irá permanecer na ignorância, irá permanecer na falsidade, como foi no tempo de Noé. Porque isso é uma profecia, Jesus disse. E se você for a perguntar hoje os pastores, líderes das igrejas, eles acreditam que nós estamos a viver dias do fim. Acreditam que estamos a viver no tempo do fim, nos dias como o de Noé. Mas eles já não vão te mostrar onde é que está o Noé. Vocês que dizem que acreditam que estamos a viver nos tempos do fim da história da humanidade, onde é que está o Noé? Se estamos vivendo hoje no fim da história da humanidade, em que Deus disse claramente que será como o tempo de Noé, onde é que está o Noé? Ali que está a pergunta que a humanidade não quer se fazer. Mas o Noé existe e é o profeta Cacó Filipe. O profeta Cacó Filipe é o Noé dessa geração. Ele vem em cumprimento de uma profecia. E como estava dito, muita gente o rejeitou no passado. Hoje também muita gente rejeita este Noé, o Noé Cacó Filipe. Rejeitam ele alegando várias coisas. Porque Cacó Filipe quer ser adorado, porque Cacó Filipe é um falso profeta, porque Cacó Filipe ama, quer dizer, ele se intitula Deus, quer dizer, cada um tem um protesto para negar Cacó Filipe. Como também diziam que Noé, você é velho, Noé, você bebe, Noé, você... Quer dizer, havia protestos, motivos para recusar a mensagem de Noé. Mas mesmo assim Noé era verdadeiro. E também hoje há motivos para combater Cacó Filipe. Mas mesmo assim Cacó Filipe é verdadeiro. E Cacó Filipe é um profeta que vem em cumprimento de uma profecia. Lendo a Bíblia em 2 de Pedro 2:1, aí temos uma profecia que Pedro disse também para o final dos tempos ou para o povo de Cristo. Ele diz aqui em Pedro, 2 de Pedro 2:1 e 2, diz que mas havia falsos profetas também entre o povo. Isto é, no passado, como também haverá entre vós falsos mestres. Você vê? Aqui Pedro avisa ao povo que do mesmo jeito que no tempo de Elias havia 400 falsos profetas, também no vosso tempo haverá falsos mestres. Você vê? E o que farão esses falsos mestres? Os falsos mestres irão se introduzir ou irão introduzir heresias, doutrinas destrutivas. Você vê? Os falsos mestres trarão mensagens destrutivas, como estamos a ver hoje, mensagens diabólicas. Pastores que fazem coisas, profetas que fazem coisas que nem o próprio Jesus não fez na terra. Quem tocou Jesus e caiu? Mas hoje o Noro Kutana faz pessoas cair. Hoje os profetas tipo Joshua curam pessoas, fazem curas de demônios, fazendo pessoas cair, seduzindo almas pobres, almas para o inferno. São doutrinas de demônios, heresias que não tem na Bíblia. São profetas, mas perguntamos a eles, quando é que Deus chamou a vocês? Eles não respondem. Você vê? Não respondem por quê? Porque eles não foram chamados por Deus. Eles não foram enviados. Em parte nenhuma da Bíblia é dito que o Noro Kutana faria aquilo que ele está fazendo hoje. Então, nesse momento estamos a viver, Deus está cumprindo uma profecia. E Pedro aqui indo à frente diz mais que esses falsos mestres negarão o mestre, ou assim, esses falsos mestres negarão o mestre que os comprou. Isso é, negarão Jesus, trazendo sobre a si mesmo destruição. Eles irão negar Jesus. No 2, ele diz assim, e muitos seguirão esses caminhos dissolutos. É uma profecia. Ele diz aqui claramente que há muitas pessoas que seguirão falsos mestres, seguirão falsas profecias ou falsos ensinamentos para ir para o inferno. Como também é dito em Mateus 24, que surgirão falsos profetas e falsos cristos que enganariam a muitos. Você vê? O falso Cristo, o falso profeta, enganará a muitos. Mas a pergunta que é dada a você hoje é, Jesus Cristo ou Cacó Filipe enganou a muitos, onde estão esses muitos? Quantos hoje em Moçambique, por exemplo, que creem em Cacó Filipe? E quantos hoje creem no Edir Macedo? São milhares e milhares que creem que Edir Macedo é de Deus. São milhares e milhares que creem que o Noro Kutana é de Deus. São milhares e milhares que creem que tipo Joshua é de Deus. Mas quantos creem que Cacó Filipe é de Deus? E a Bíblia o que diz? Entre um número maior e um número menor, onde estará o falso? A Bíblia é clara que muitos serão enganados. Muitos serão a seguir doutrinas falsas. Para dizer que hoje, mesmo um cego, olhando para Cacó Filipe, olhando para o Noro Kutana, ele percebe quem é falso, segundo a Bíblia. Mateus 24 diz que os falsos terão muitas multidões. Os falsos irão enganar a muitos.
Os falsos irão enganar e persuadir a muitos, se fosse possível até os escolhidos. Mas não é possível que enganem um escolhido, porque o escolhido ele é guiado com uma fé profética. O escolhido hoje é guiado pelo Espírito Santo. Ele conhece a Deus pela voz, não pela roupa, não por milagres. Não foi milagres que tornaram os profetas da Bíblia profeta. Jesus não era filho de Deus porque fez milagre. Elias, Moisés, Jeremias não eram profetas porque faziam milagres, mas eram profetas porque traziam uma mensagem. E eram profetas porque Deus ele mesmo os consagrou profeta. Você vê? E a pergunta vem hoje para o Noro Kutana, para o tipo de Yeshua: quem consagrou esses homens profetas? Não vão nos responder. Então não é espantoso, não fiquem espantosos quando a maioria segue os falsos, porque isso é profético. A Bíblia diz claramente aqui que os falsos vão ter muita aderência. O povo amou, segundo João 3,19, este é o julgamento. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas mais que a luz, pois as suas obras eram más. Você vê? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas porque as suas obras eram erradas. Quando o Cacó Felipe veio pregar hoje que ver novelas é pecado, os homens já tinham amado a novela, as trevas. E hoje eles negam a luz para permanecer nas trevas. Quando o povo havia amado o aborto, havia amado o preservativo, que são as trevas, veio a luz, que é o profeta Cacó Felipe, informando que usar pílulas, implantes de preservativo é um pecado semelhante ao aborto. Mas porque o povo havia amado as trevas, renunciou, nega hoje a luz Cacó Felipe para continuar no preservativo, para continuar no implante, para continuar no aborto. Mas a Bíblia é muito clara que cada um irá receber o galardão segundo as suas obras. Você vê? Você irá receber o julgamento segundo aquilo que Deus mesmo ele tem decretado na sua geração. E essa geração será julgada claramente com a mensagem do profeta Cacó Felipe. Então é preciso que a humanidade desse tempo perceba que a única via de salvação, a única forma de atingir uma salvação é aplicando João 3, sim, o João 6, 28 e 29. O João 6, 28 e 29 diz que a obra de Deus é crer naquele que ele envia. Você vê? Deus quer que cada ser humano creia naquele que ele envia. E hoje Deus enviou Cacó Felipe, e a obra de Deus é que o povo creia que Cacó Felipe é o profeta que Deus tem enviado para essa geração. Então todos aqueles que vão na falsidade, que dizem, não, porque esse Cacó Felipe a mim não me engana, não tem nem discípulos, não se preocupem porque isso é uma profecia. Muitos serão enganados. Milhões e milhões seguem o Noro Kutana, multidões seguem tipo de Yeshua, multidões seguem profetas que não têm chamamento, profetas que a Bíblia não anunciou, profetas que não se encontraram com Deus, mas são seguidos por muita gente. Isto por quê? Porque o povo está na cegueira. Isto porque o povo está caminhando para o abismo. E Deus não irá permitir que os escolhidos fiquem nessa cegueira. Mas Ele vai enviar a luz. E todos aqueles escolhidos irão ouvir a luz e abandonar as trevas para a sua salvação. Então, hoje, se muita gente segue a falsidade, é um cumprimento de uma profecia da Bíblia. Você vê? É um cumprimento de uma profecia da Bíblia que hoje multidões e multidões seguem esses falsos profetas sedutores, inimigos da verdade. Então, que Deus, vocês todos que ouviram essa mensagem, que Deus vos abençoe a procurar o livro Cacó Felipe Oficial. Baixem o livro Cacó Felipe Oficial para que possam ler e tirarem as suas próprias conclusões. Então, não é novidade que muita gente não entrou na arca, não é novidade hoje que muita gente não segue Cacó Felipe, muita gente amou as trevas, muita gente está no pecado e muita gente não quer sair do pecado. Mas a verdade é esta, que hoje, fora a mensagem do profeta Cacó Felipe, ninguém será salvo. Cacó Felipe hoje é a luz dessa geração. A sua mensagem é o único caminho para a vida eterna. E qualquer um que precisar da salvação, você é obrigado a submeter-se a Deus por meio da palavra que Ele envia a você com o seu profeta Cacó Felipe. Dúvidas e comentários, sejam à vontade. Baixem o livro no Play Store gratuito, Cacó Felipe Oficial, para a vossa leitura. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.